Olá, meu nome é Rafael Gonçalves, sou advogado, mestre em Direito Empresarial, professor de graduação e pós-graduação em Direito. Hoje vamos trabalhar um tema com alto índice de cobrança em concursos públicos e provas do OAB, que não raras vezes causa diversas confusões na cabeça do candidato, qual seja a classificação das sociedades quanto à responsabilidade dos seus sócios. É comum ao aluno, quando o professor vai classificar determinado instituto jurídico, certa inquietação, no sentido de, pula isso professor, conclui logo que é sui generis e vamos para o próximo tópico. Só que classificar nada mais é do que dividir para melhor compreender. Isso é, nós vamos dividir a espécie de empresário, denominada sociedade empresária, para melhor compreendê-la. Aqui cabe uma observação. Existem 3 espécies de empresário no ordenamento jurídico brasileiro, e apenas 3. Quais sejam empresário individual, EIRELI e sociedade empresária. Logo, o termo empresário, previsto no artigo 966 do Código Civil, é um gênero que comporta as espécies empresário individual, EIRELI e sociedade empresária. E na aula de hoje faremos a classificação de uma das espécies de empresário, que é a sociedade empresária, cuja definição está prevista no artigo 981 do Código Civil. As sociedades elas podem ser classificadas, leias, divididas para melhor compreendê-las, quanto 1. A responsabilidade dos seus sócios, 2. A sua composição e 3. Quanto ao regime de constituição e dissolução. Veja, o nosso objetivo hoje é trabalhar a primeira classificação da sociedade, a que diz respeito à responsabilidade dos sócios, que pode ser ilimitada, mista ou limitada. E estudar o direito societário, ou qualquer que seja o ramo do direito, fica muito mais fácil quando compreendemos a razão de ser daquele instituto a ser observado. Ora, os tipos societários e as respectivas responsabilidades dos sócios surgem de acordo com as necessidades humanas. Não foi uma pessoa à toa que um belo dia resolveu sentar e criar um novo tipo de sociedade com responsabilidades diversas. Como eu disse, na classificação das sociedades, quanto à responsabilidade dos sócios, temos sociedades ilimitadas, mistas e limitadas. E não foi sem razão que eu as coloquei nessa ordem. Eu assim as enumerei porque foi assim que elas foram surgindo, com o tempo e em decorrência da necessidade que gritava naquela época. Com a retomada do comércio na Baixa Idade Média, as pessoas perceberam que precisaram aliar esforços e recursos para empreendimentos cada vez maiores. E elas olharam para trás e depararam-se com um tipo societário mais arcaico da história da humanidade, a sociedade em nome coletivo, em que todo mundo manda, todo mundo responde sem limitação. E a sociedade em nome coletivo surge em Roma Antiga. No direito romano, ordinariamente, quem herdava era apenas o filho do sexo masculino e que fosse mais velho. Com o desenvolvimento do direito sucessório em Roma, todos passaram a herdar, e muitas vezes a família não queria partilhar o acervo herdado e formado ao longo de gerações. Então eles passaram a constituir uma sociedade para administrar aquele patrimônio herdado, em que todo mundo mandava e todo mundo respondia sem limitação. E aí surgiu a sociedade em nome coletivo, sociedade cuja responsabilidade dos sócios é ilimitada. Então, com o renascimento do comércio na Baixa Idade Média, tínhamos a sociedade em nome coletivo. Com a evolução, chegamos à era das grandes navegações. A origem da palavra marujo, que significa companheiro de morte, se deu porque os comerciantes da época montavam em uma bacia chamada nau, contando com o vento, e saíam da Europa, contornavam a África e iam à Ásia comprar especiarias. Se Deus quiser, eles voltavam. O problema é que geralmente Deus não queria. A questão é, eles deixavam sócios na Europa que tinham que pagar elevadíssimos custos daquelas expedições. Houve essa necessidade de desenvolver tipos societários em que um grupo respondesse com limitação e outro sem limitação, e nascia aí a sociedade comandita. Quem ficava na Europa respondia com a limitação, e os marujos, companheiro de morte, sem limitação. E é claro, por uma razão óbvia, provavelmente eles morreriam na expedição. Ou o nau naufragaria, ou os piratas iriam atacá-los.
mas se eles voltassem, estariam carregados de especiarias e, por consequência, multimilionários. E nós conhecemos várias sociedades em comandita pelo nome. Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Américo Vespúcio. Então, na sociedade em comandita, temos o sócio comanditado, Pedro Álvares Cabral, que dava nome à expedição e respondia sem limitação, e o sócio comanditário, quem era? O rei de Portugal. Acabamos, pois, de ver o nascimento da sociedade mista, sócio com responsabilidade limitada e sócio com responsabilidade ilimitada. Em um belo dia, com a evolução dos barcos, do nau, o povo parou de morrer, os barcos pararam de afundar. E houve a necessidade de todo mundo passar a responder com a limitação, nascendo assim as sociedades limitadas. Feita essa breve explanação histórica, vamos conceituar a responsabilidade da ilimitada, limitada e mista. Sociedades limitadas. Ilimitadas. As sociedades ilimitadas são aquelas em que todos os sócios respondem subsidiária, porém solidária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Primeiro, o credor ele tem que exaurir o patrimônio da sociedade. Depois de exaurido, os sócios entre si respondem em solidariedade. E esse sócio pagará com todos os seus bens penhoráveis as dívidas que eram da sociedade. Uma observação: as sociedades em comum e as sociedades de fato também são exemplos de sociedades ilimitadas, porém as mesmas não se confundem. Sociedade em comum tem toda a aptidão para ser regulada, só lhe falta o registro. Os agentes são capazes, o objeto é lícito, a forma é prescrita em lei, mas só lhe falta o registro. Registro este que serve para dar eficácia perante terceiros. Já a sociedade de fato é aquela verbal ou por qualquer fundamento nula, seja porque o objeto é ilícito, seja porque o agente é incapaz. Sociedade de fato é nula, diferente da sociedade em comum. A segunda, sociedade mista. A gente tem as sociedades em comandita. Simples, sociedade em comandita por ações. Vamos conceituá-las. Sociedades em comandita são aquelas mistas, são aquelas sociedades em que há um sócio ou um grupo de sócios que responde com limitação e, ao mesmo tempo, outro sócio ou grupo de sócios que responde subsidiária, porém solidária e ilimitadamente. Na sociedade em comandita simples ou por ações, tem o sócio comanditado, coitado, que responde sem limitação, e o sócio comanditário, que não é otário, e responde com a limitação. E por fim, a gente tem as sociedades limitadas, que tem a SA como espécie e a sociedade limitada. A gente vê a espécie com o mesmo nome do gênero, sociedades limitadas. SA e limitadas, que são aquelas sociedades em que todos os sócios têm uma prefixação de participação nos prejuízos, ou seja, todos os sócios respondem a um quantum pré-definido, ou lá no estatuto ou no contrato social. Muito bem, fim da classificação no tocante à responsabilidade dos sócios. Nós vamos no próximo bloco classificar a sociedade segundo sua composição e quanto ao regime de constituição e dissolução. Até já!